Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é terça-feira, dia 8 de agosto de 2023. E nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de Um Curso em Milagres. Começamos o nosso vídeo com a revisão da lição do dia. Estamos na última lição da nossa sexta revisão, cujo tema central é: eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. E estamos revisando a lição 200, não há paz, senão a paz de Deus. Não há paz, senão a paz de Deus. Que eu não me desvie do caminho da paz, pois em outras estradas estou perdido. Que eu siga aquele que me conduz para casa, e a paz é tão certa quanto o amor de Deus. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Não há paz senão a paz de Deus. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Muito bem. Lembrando que hoje você está se graduando na primeira parte do livro de exercícios de Um Curso em Milagres, né? E está se graduando também na primeira, digamos assim, parte da nossa jornada de cura da criança interior, tá bom? Então amanhã nós começamos a segunda parte, que na minha opinião é bem mais leve, né? A segunda parte é bem mais leve, as lições, a prática é mais fácil, mais tranquila, né? A gente vai se focar na construção aí, na construção não, no relembrar do sistema de pensamento do Divino Espírito Santo, tá bom? E amanhã a gente tem um grande trabalho aí para fazer, começando a lição 221, a gente começa a voltar para a nossa prática das lições com a criança interior. Lembrando que se você quiser praticar com a criança interior, volta lá e veja, volte lá, por favor, e veja o vídeo da lição 200, tá? E você tem também o material do ano passado e o material do ano retrasado para você se divertir, tá? Fazer a sua lição, praticar a sua lição de uma maneira bastante mais aprofundada, tá? Ano passado tivemos a série de vídeos com a metafísica das lições e no ano retrasado nós tivemos o vídeo com a leitura do livro da Tina Louise Spalding, A Year of Forgiveness, tá? Passamos então para a leitura do texto do dia 220 do livro A Year of Miracles, Daily Devotions and Reflections, da Marianne Williamson. Um ano de milagres, devoções e reflexões diárias, dia 220. O texto de hoje, o título é Sobre aceitarmos o nosso chamado. Sobre aceitarmos o nosso chamado. Uma das transições mais positivas que nós podemos fazer é deixarmos de ver o nosso trabalho como um emprego para vê-lo como um chamado, Um emprego é uma troca de energia na qual você faz uma tarefa material e alguém te dá dinheiro em troca, né? Alguém te faz um pagamento. Um chamado, entretanto, é um campo orgânico de energia que emerge dos aspectos mais profundos de quem você é. É a realização daquilo que Deus criou você para ser e fazer, tá? Aí, os meus estudantes mais avançados, tipo o Marco Túlio, podem estar se perguntando assim: mas espera aí, se Deus não criou o mundo e Deus não criou o meu corpo, como Deus pode ter me criado para fazer algo? São os paradoxos da espiritualidade. Deus não criou o mundo, Deus não criou o seu corpo. Mas à medida em que você
fragmentou o seu ser nessa projeção de terceira dimensão, a lembrança do seu ser real em você, lá, o seu eu superior, a sua consciência crística, o seu ser que é perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado, que é o Filho de Deus, que nunca deixou de estar unido ao Pai, ele tem uma mensagem para trazer para cá, para o metaverso, tá? Que só você pode entregar, porque você é único, tá bom? É disso que ela tá falando. Abordar o seu trabalho como um emprego versus abordar o seu trabalho como um chamado faz toda a diferença em se você vai ou não habitar o universo dos milagres. Isto é, se você vai ou não viver no mundo sem pertencer ao mundo, tá bom? Você tem um chamado simplesmente porque você está vivo. Você tem um chamado porque você é uma criança de Deus. Bota isso na sua cabeça, criatura. Bota isto na sua cabeça. Você é uma criança de Deus. Às vezes, perdão, uma criança chata, uma criança mimada, uma criança teimosa. Mas você continua sendo uma criança de Deus, meu querido, minha querida. Essa é a sua realidade última, tá? E única, por assim dizer. Você tem um chamado porque você está nesta terra com um propósito divino. Elevar o nível das suas possibilidades criativas ao extremo, expressando todas elas. Expressando tudo o que você é intelectualmente, emocionalmente, psicologicamente e fisicamente, para fazer do universo um lugar mais bonito. À medida em que você faz isso, toda a sua vida se torna o seu ministério. Uma forma de servir Deus e de servir ao mundo. De servir a Deus e de servir ao mundo. A sua forma de servir a Deus e a sua forma de servir ao mundo é o seu ministério, tá? Então, se você ainda não tiver encontrado o seu chamado, né? E isso aqui é uma coisa que eu acho que eu já nasci fazendo. É uma coisa, uma lição que eu aprendi em vidas passadas, porque o meu trabalho sempre foi o meu chamado, né? Isso sempre teve muito consciente para mim, né? Eu sempre tive consciente de que eu queria, através do meu trabalho, servir a Deus. Mas se você ainda não encontrou o seu chamado, não fique nervoso. Faça o melhor que você puder no seu emprego atual, como se ele fosse o seu chamado. E peça ao Divino Espírito Santo para trazer à sua mente com clareza qual é o seu chamado, tá bom? Mas ame, respeite, agradeça pelo seu emprego atual. É ele que põe a comida na sua mesa, né? E como a gente falou na live de domingo, se você ainda não assistiu, por favor, assista, né? A gente não vai aqui fingir que a gente não tem um corpo. Que esse corpo não precisa comer, que esse corpo não precisa eventualmente tomar uma aspirina, que esse corpo não precisa ir ao médico, tá bom? Muito bem, meus queridos. Então, eu queria dizer para vocês que, se Deus nos permitir, nós vamos ter uma live especial no domingo. Já quero deixar vocês avisados, que vai ser uma live que eu vou montar sobre o tema reencarnação e karma, tá? Vai ser alguma coisa do tipo como karma, reencarnação e cura, tá? Porque eu recebi uma informação do nosso mestre ontem. Na verdade, estou recebendo ao longo das últimas semanas esse e-mail que está consciente disso. E ontem eu tomei consciência e já recebi a ordem de que tem que ser passada para vocês, tá bom? É só para vocês saberem, então. A gente vai continuar lendo o texto do livro Curando a Vergonha que Te Impede de Viver, tá? Que impede de viver. Continuamos no caso do Max e a próxima sessão ela é muito legal.
ela chama-se O Casamento com uma Base de Vergonha e os Modelos Paternos e Maternos. Em função do que foi visto até aqui, deve ter ficado óbvio que uma das principais origens da vergonha tóxica é o sistema familiar e seus padrões de múltiplas gerações de segredos não resolvidos. Mais especificamente, essas famílias são criadas por pessoas com uma base de vergonha que se encontram e se casam umas com as outras. Cada uma procura e espera que a outra tome conta da sua criança interior. Verdade, né? Cada uma é incompleta e insaciável. A insaciabilidade está implantada nas necessidades não satisfeitas da infância de cada pessoa. Paralelo com o Curso em Milagres. O sistema de pensamento do ego é um sistema de falta, de limitação e de separação. Algo me falta. Eu tenho esse vazio dentro de mim. Por quê? Porque eu estou tentando obter coisas na minha vida a partir do que está à minha volta e não do que está acima. E para uma criança, eu não posso falar para ela, eu não posso chegar para ela e dizer, minha criança, vai orar e meditar para você encontrar o amor de Deus. Eu não posso falar isso para ela, né? Eu vou ter que ir lá e atender as necessidades da minha criança. Não é? Não é assim que a coisa funciona? No início, nós somos seres completamente dependentes. Se alguém não cuidar de nós, nós estamos lascados, para não dizer um palavrão aqui. Não é? Então, de alguma maneira, todos nós chegamos aqui porque nós tivemos cuidadores primários que minimamente foram bons o suficiente para nos trazermos até uma idade adulta na qual nós estamos aparentemente saudáveis, né? Nós temos uma aparente sanidade mental dentro desse mundo dominado pelo sistema de pensamento do ego, ok? Estão de acordo comigo? Todos me acompanhando? Quando duas crianças adultas se conhecem e se apaixonam, a criança em cada uma delas vê na outra uma maneira de satisfazer as próprias necessidades. Relacionamentos especiais de amor é o nome que Jesus dá para isso aqui em Um Curso em Milagres. Tem também os relacionamentos especiais de ódio. E tem também uma coisa muito legal, os relacionamentos especiais de amor, que quando a gente briga e se separa, se transformam em relacionamentos especiais de ódio. E aí Jesus tem capítulos inteiros do livro-texto falando desse assuntinho. Como estar apaixonado, entre aspas, é um estado natural de fusão, as crianças incompletas se fundem como haviam feito no estágio simbiótico da infância. Cada uma tem uma sensação de unidade e totalidade. Como estar apaixonado, entre aspas, é algo sempre erótico, cada uma se sente oceânica no abraço sexual. O amor oceânico não tem fronteiras. Estar apaixonado é tão poderoso quanto qualquer narcótico. A pessoa se sente plena e estática. Estática de êxtase, tá? Não é de estar parado, não. Inclusive, essa palavra estática que vem de êxtase, ela é escrita com X. E-X-T-A-T-I-C-A, tá? E a palavra que vem do estático, de estar parado, é com S. E-S-T-A-T-I-C-A, tá bom? Aulas de português, de língua portuguesa com a professora de Um Curso em Milagres, tá bom? Então, você se sente estático, você está em êxtase. Por que ele chama esse amor de amor oceânico? Porque é o amor no qual nós temos temporariamente a sensação de que nós e os outros somos um. Você com aquele seu namorado que você ama, você e ele se sentem um, né? O ego se dissolve temporariamente, você com aquela sua namorada que você adora, você se sente um com ela, tá? Daí o amor oceânico. Infelizmente, esse estado não pode durar. A consciência estática, com X, é altamente seletiva. Os amantes se concentram na uniformidade e ficam intrigados com as novidades um do outro. Que delícia a gente conhecer uma pessoa, né? Até mesmo aquelas maluquices da pessoa, quando elas estão chegando na nossa vida, elas são divertidas, né?
Logo, contudo, as verdadeiras diferenças na sociabilização começam a emergir. Quer dizer, o fulano lá, ele foi educado de um jeito. Para ele, uma determinada coisa não é falta de educação. Para mim, é uma tremenda falta de educação. E aí, como é que a gente se entende? Não nos entendemos. As duas famílias de origem erguem a cabeça baseada na vergonha, tá? E aí eu vou citar uma frase do Bob Mandel que eu amo. Ele diz assim, que quando esse casal se encontra e se apaixona, o amor é tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, ele tá falando do amor real. Ele é tão poderoso que ele começa a retirar, limpar, extrair tudo aquilo que é diferente dele. Então, o que que aparece? A nossa massa mental negativa, o nosso ego. Por isso que é tão fácil pra gente odiar uma pessoa que a gente amou em primeiro lugar, tá? A batalha tem início. Quem vai tomar conta de quem? Quais as regras familiares que sairão vencedoras? Quanto mais cada pessoa tiver uma base de vergonha, mais intoleráveis serão as diferenças da outra. Se você me amasse, faria as coisas do meu jeito. Cada uma tenta persuadir a outra. Os Hatfield e os McCoy atacam novamente. Acho que ele está falando aqui de Shakespeare, né? Se eu não estou enganada. Tá? Então, se você me amasse, faria as coisas do meu jeito. Mas tem uma que Jesus fala extensamente sobre ela em Um Curso em Milagres que eu adoro, que é: se você me amasse, você se sacrificaria por mim. Se você realmente me amasse, você estaria disposta a levar uma vida miserável e infeliz ao meu lado, se você me amasse. Mas você não me ama. Você não quer se sacrificar por mim. E aí eu lembro a você que sempre que você estiver pensando em sacrifícios, você estará dominado pelo sistema de pensamento do ego. Ah, Jaque, mas como assim? Tem coisas que a gente tem que fazer na vida. Tem. Tem coisas que são nossas obrigações. Mas dentro de uma noção de obrigação num relacionamento saudável, não é sacrifício. São os preços que a gente paga. São os preços que a gente paga para ter o outro do nosso lado. Qual é o preço que eu pago para morar na minha casa? Onde eu tenho o meu espaço sagrado e fecho a porta e ninguém entra aqui se eu não permitir. Qual é o preço que eu pago? Eu pago um preço. Um preço que eu não pagava quando eu era jovem e morava com os meus pais. Eu não pagava esse preço. Eu não pagava as contas em casa, eu não ajudava em casa, né? Porque meus pais estavam entendendo que a minha prioridade era estudar e eu sempre fui muito boa aluna, sempre dei muitas alegrias aos meus pais nessa área da minha vida, né? Mas eu não mandava na minha casa. As regras da minha casa eram as regras do meu pai. Então, hoje eu pago um preço. Eu pago toda a despesa que a casa consome, eu pago uma pessoa para me ajudar com a limpeza, eu pago a conta de gás, eu pago a conta de luz, eu pago a conta da internet, eu pago a parte conta do armazenamento dos vídeos do YouTube, porque eu quero fazer os vídeos no YouTube para vocês, né? Eu pago o preço. Isso é doentio? Isso é se sacrificar? Eu falo assim, ai, mas eu me levanto todo dia cedo para trabalhar, para me sacrificar para pagar minha conta de luz. Não, eu não falo isso. Mas eu falo pro outro que o outro tem que se danar para fazer o que eu quero do jeito que eu quero. Mesmo aquilo sendo aviltante pro sistema de crenças do outro. Como, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Aquele casal que a mulher obriga o homem a ir com ela pro shopping center fazer compras. Porque ele tem que se sacrificar para ir com ela e o homem odeia fazer compras. Minha querida, passe a mão nas suas amigas, aquelas que amam fazer compras, porque mulher ama fazer compras, né?
entendeu? E vai pro shopping com as suas amigas e deixa o infeliz lá ver o jogo de futebol dele, ler o jornal dele, fazer o que ele quiser. Ah, mas aí a gente não tem interseção, a gente não tem coisas em comum. Duas possibilidades. Uma de duas possibilidades. Ou não tem mesmo e talvez o ideal seja sair do relacionamento e descobrir um relacionamento compatível, ou então o mais provável é que sim, tenham compatibilidades, mas não estão buscando. Onde é que estão as compatibilidades? O que a gente gosta de fazer juntos? Ah, nós dois gostamos de ir à praia, então vamos à praia juntos. Vamos tirar o domingo pra gente ir à praia, a gente fica juntos. Por que a gente quer obrigar o outro a ser quem ele não quer ser? Né? Isso precisa ser examinado. Regras familiares com uma base de vergonha. Isso aqui é sensacional. Sensacional. Peguem o caderno de notas de vocês, não a agenda, porque a agenda é para as coisas de um curso é milagres. Peguem o caderno de notas, porque a gente vai mergulhar fundo aqui nesse assunto, tá? Regras familiares com uma base de vergonha. Então, são as regras familiares. Eu vou fazer aqui, vou tomar uma liberdade poética de dizer para você que são as regras para vocês, que são as regras familiares baseadas no sistema de pensamento do ego. Cada sistema familiar possui várias categorias de regras. Existem regras a respeito da comemoração, de comemorações e da sociabilização, do contato físico e da sexualidade. Regras a respeito de doenças e dos cuidados adequados com a saúde, das férias e da vocação, da conservação da casa e dos gastos da casa. Eu gosto de gastar, ele se amarra em economizar. Que bom, né? Imagina dois gastadores. Imagina dois economizadores, né? A vida precisa de equilíbrio. Talvez as regras mais importantes sejam a respeito dos sentimentos, da comunicação interpessoal e da criação dos filhos. Ninguém discute isso enquanto tá namorando. Boas discussões pra gente ter antes de decidir casar. Falar sobre os sentimentos, criarmos formas eficientes de comunicação interpessoal e falarmos da criação dos filhos. Quiçá, talvez seja inteligente que discutamos antes do casamento se ambos querem ter filhos. Quantos? Você quer filhos, meu querido? Não, eu não quero não, eu já tenho 13 filhos do meu primeiro casamento. E eu gostaria muito que você me ajudasse a criá-los. Será que eu quero? Será que isso é bom para mim? Eu quero ter filhos, mas olha, não vai dar. Eu tenho 13 filhos do meu primeiro casamento, eu não quero. Aí a mulher pensa assim, mas eu vou dar um jeito de convencer ele. Não faça isso, minha filha. Não faça isso. Ele expressou verbalmente que ele tem 13 filhos. Já são suficientes. Já é um número suficiente de filhos, tá? Vamos ouvir o que as pessoas falam. Vamos levar em consideração o que as pessoas falam, quem as pessoas são. Vamos validar as pessoas como elas são. A Tio Swan, ela fala um negócio que eu amo. Ela fala assim, tem um jeito muito fácil de você saber se essa é a pessoa da sua vida. Olha para essa pessoa agora. Olha para ele, olha para ela. E pensa assim, se nos próximos 30 anos essa pessoa não mudar nada, mas não pode mudar nada, tá? Não pode nem parar de usar aquela roupa brega que ele usa, nada, não pode. Você não pode falar que ele não pode mais usar aquela roupa de cowboy que ele usa, de cantor sertanejo, não pode. Aquela calça jeans skinny, você não pode falar porque tem que parar de usar. Não pode. Aí você olha para essa pessoa, olha bem. Você ficaria com ela? Se a resposta for sim, yes, vai em frente. Se a resposta for não, é um ato de respeito você seguir adiante. Duro isso, né, gente? Duro isso, né? Porque, assim, se eu for olhar honestamente para os relacionamentos que eu tive,
Nunca consegui isso. Nunca consegui não mudar nada, 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 nada. Essa pessoa é perfeita? Não, nunca. Não é que a pessoa seja perfeita, é que eu aceito o pacote completo. Eu amo as qualidades dele ou dela e eu consigo aceitar e conviver com os defeitos dele ou dela. Que na verdade as qualidades são julgamentos meus e os defeitos são julgamentos meus também. Eles estão passando pelos meus filtros mentais, pelos filtros do meu ego, né? Então o que para mim de repente é uma senhora qualidade, para uma outra mulher é um tremendo defeito. Para mim, a calça skinny é abominável. Para uma outra mulher é a calça da moda. E aí? E a calça skinny? Voltamos a um curso em milagres. A calça skinny é neutra. Entendem? A calça skinny é neutra. Para mim não é. A vergonha tóxica é conscientemente transferida por meio de regras que envergonham. Nas famílias com uma base de vergonha, as regras envergonham conscientemente todos os membros. De um modo geral, contudo, são os filhos que recebem o maior impacto da vergonha. O poder é um disfarce para a vergonha e é frequentemente hierárquico. Papai pode gritar com todo mundo. Mamãe pode gritar com todo mundo, menos com o papai. Às vezes grita. O filho mais velho pode gritar com todo mundo, menos com mamãe e papai. O filho mais novo tortura o gato. Né? Hierarquia, né? Tem até um negócio que eu gosto muito, tem uma imagem que é de empresa, né? De autoajuda, de coisas de empresa, né? Que é um puleiro, não sei se vocês já viram isso. O Aslan tá bem aqui atrás, deitadão, esticadão. Não sei se vocês já viram, mas é um puleiro. E aí nesse puleiro, o nível mais embaixo, é um puleiro em formato de pirâmide, né? Então embaixo tem os vários corvos. E aí no segundo nível menos, aí no terceiro menos, no quarto menos, até chegar lá em cima só tem um. E esse puleiro, ele fala da hierarquia nas empresas. Então, o que é que ele mostra? Todos esses corvos, né? É tipo um desenho animado. Eu vou ver se eu encontro e publico no Instagram. Ele mostra bem a hierarquia de poder, né? Tá todo mundo fazendo caca no que tá embaixo. Então, quem tá na base da pirâmide ganha a caca de todo mundo. E aí você vai subindo. E quando você chega lá em cima no CEO, no presidente da empresa, ninguém faz caca nele, né? Daí o sonho dele de virar CEO, tá? É bem sistema de pensamento do ego. É bem sistema de pensamento do ego, né? E a gente pode olhar para isso também pensando na noção da ecologia, né? Como eu costumo brincar, né? Eu sempre brinquei com isso. Sobre as empresas, né? Aquele fulano ali, ele tá no topo da cadeia alimentar, né? Quer dizer, ele pode comer todo mundo, ninguém pode comer ele, né? Mais ou menos como um felino dentro da natureza, né? Ainda que ele tenha alguns predadores naturais, né? Vamos tirar o homem, né? Porque o homem, para atacar um felino de grande porte, ele tem que estar armado, né? Um homem só encara um leão, um tigre com um rifle na mão. Do contrário, não tem chance para ele. Mas vamos pegar dentro da natureza. Quando ele tá velho e fraco, as hienas são predadores dele, né? Eventualmente também ele pode tomar uma chacoalhada de um elefante, né? Por isso que quando eles atacam para se alimentar é sempre no filhote. Sempre vão atacar o filhote, né? Basicamente é isso. E aí, quais são as regras familiares disfuncionais? Elas são 7 regras, tá? A primeira delas é o controle. É preciso controlar todas as interações, sentimentos e comportamento pessoal em todas as ocasiões. O controle é a principal estratégia de defesa para a vergonha. 2. O perfeccionismo. Esteja sempre certo em tudo o que fizer. A regra perfeccionista sempre envolve uma avaliação do que está sendo imposto. O medo e o ato de evitar o que é negativo são os princípios organizadores da vida.
Os membros vivem de acordo com uma imagem externalizada. Ninguém jamais está à altura dela, né? Então, as famílias, elas querem passar uma imagem boa para todo mundo, né? Aquela família que no dia de domingo vai lá na igreja e mostra para todo mundo que tá tudo maravilhoso, né? 3. A culpa. Sempre que as coisas não saírem como esperado, culpe a si mesmo ou aos outros. A culpa é outro disfarce defensivo para a vergonha. A culpa mantém o equilíbrio num sistema disfuncional quando se deixa de ter o controle. 4. A negação das 5 liberdades. As 5 liberdades enunciadas pela primeira vez por Virginia Satir descrevem a plena funcionalidade pessoal. A Virginia Satir, ela foi uma das maiores terapeutas considerada uma das maiores terapeutas de todos os tempos. Inclusive, quando os fundadores da PNL, da programação neurolinguística, o Richard Bandler e o John, eu esqueci o nome dele, John Grisham, não me lembro, alguma coisa. Eles foram modelar o que aquele terapeuta fazia com o cliente que dava tão certo. Ela foi uma das 3 que eles selecionaram, a Virginia Satir. E se eu não estou enganada, ela foi muito grande nessa área de terapia familiar. Cada liberdade está relacionada com um poder humano básico, o poder de perceber, pensar e interpretar. Então, como é que a criança tem esse poder podado? A mãe tá lá, brigou com o pai e tá chorando. A criança chega e fala pra ela: mamãe, você tá triste? Não, mamãe tá ótima. Vai brincar. Pronto. Acabou com a percepção dela, tá? Percepção real. O poder de sentir, de querer e escolher, e o poder de imaginar. Nas famílias com uma base de vergonha, a regra perfeccionista proíbe a expressão plena desses poderes. Ela diz que não devemos perceber, não devemos pensar, a gente tem que obedecer. Não podemos sentir, os nossos sentimentos incomodam os nossos pais. Não podemos desejar ou imaginar da maneira como fazemos. Devemos fazê-lo da maneira como o perfeccionista ideal o exige. A regra de não falar. Esta regra proíbe a expressão plena de qualquer sentimento, necessidade ou carência. Nas famílias com uma base de vergonha, os membros querem esconder seus verdadeiros sentimentos, necessidades ou carências. Por conseguinte, ninguém fala da própria solidão e da sensação de autofragmentação. Não cometa erros. 6. Os erros revelam o eu vulnerável e defeituoso. Reconhecer um erro significa abrir-se a um exame minucioso. Encubra os seus próprios erros e se a outra pessoa cometer envergonhe-a. Como assim? Não podemos cometer erros? Se você comete um erro, você é envergonhado na sua família, né? Então nós perdemos a nossa liberdade para nos expressar, para podermos criar. Eu não posso errar, fica muito perigoso para mim. Agir, ter liberdade de ação no mundo, experimentar, querer sair da minha zona de conforto. Eu vou ter muito medo. Falta de confiabilidade. Não espere a confiabilidade nos relacionamentos. Não confie em ninguém e você nunca ficará desapontado. Isso aqui tem muito a ver com a ferida da traição. Os pais não tiveram satisfeitas as suas necessidades de dependência e desenvolvimento e não estarão ao lado dos filhos para ajudá-los. E o ciclo de desconfiança continua. Na verdade, ele vai se perpetuar, né? E hoje em dia, a gente tem relações que estão sendo muito estabelecidas no cada um por si, Deus por todos. Olha, eu vou me envolver com você, mas só até o ponto onde eu puder ganhar alguma coisa. Eu não estou aqui para você. Eu não estou. Não conte comigo. Não conte comigo. Não conte comigo. Eu não estou preparada para nada sério. Eu não quero me envolver. Não quero. Eu não quero saber disso. Isso é problema seu, não é meu. Eu não quero intimidade. Eu quero satisfazer as minhas necessidades sexoafetivas com o mínimo investimento possível. Não é assim que as coisas estão?
Não, eu não quero casar, eu não quero me comprometer, eu não quero. Essas regras não estão escritas na porta da geladeira. Não obstante, são os princípios atuantes que governam os relacionamentos interpessoais das famílias, que têm uma base de vergonha. Elas dão seguimento ao ciclo da vergonha tóxica durante várias gerações. Já vimos ontem, né, como funciona essa coisa da ferida transgeracional. As regras de criação dos filhos utilizadas na maioria das famílias do mundo ocidental criam uma vergonha poderosa, né? E é isso, a gente só pode falar de como é no Ocidente, né? Em outras culturas que já estão, o Oriente já está cada vez mais se ocidentalizando, e se você pegar o Oriente Médio, isso aqui é levado ao extremo, é pavoroso o que acontece no Oriente Médio, tá? Mas aí também, dependendo, a gente não vai poder falar porque a gente não sabe como é. Se acrescentarmos o alcoolismo, o incesto e o abuso físico a estes sistemas, obteremos uma importante disfuncionalidade. Alice Miller, a autora do drama da criança bem dotada, resumiu essas regras sob o título de pedagogia venenosa. E essas regras declaram o seguinte: 1. Os adultos são os senhores do filho dependente, né? A Tio Swan, ela gosta de dizer que nós somos reféns quando nós somos crianças, né? E se você for pensar em pais muito adoecidos, sim, a criança é refém desses pais. É um caso extremo, né? Mas acontece. 2. Eles determinam como deuses o que é certo e o que é errado. 3. A criança é considerada responsável pela raiva dos pais. Pela raiva, pela vergonha, pela culpa, pela tristeza, pelos erros, pelos sentimentos dos pais, né? A gente fala isso para os nossos filhos. Você está tirando a minha paz. Aí a gente tem que lembrar a pessoa da lição de hoje, né? Que diz assim, que a paz esteja minha... Não, peraí, deixa eu ler aqui bonitinho. Tô na lição errada. Não a paz, senão a paz de Deus, tá? Então você está tirando a minha paz, você está me tirando do sério, você está me levando a cometer um erro, você está me deixando com raiva. Nós falamos isso o tempo todo. Eu me lembro que quando eu era pequena, teve um episódio emblemático na minha infância, eu e a minha irmã brincando pela casa, e a minha mãe estava costurando. Eu já contei para vocês que ela costurava para fora, né? E aí ela estava com um tecido caro da cliente e ela tinha que passar o tecido antes de fazer o corte. E aí ela foi passar e ela queimou o tecido, né? Porque ela escolheu a temperatura do ferro que era inadequada para aquele tecido, que era um tecido muito fino. Era algo atualmente como se fosse talvez um jersey de uma qualidade muito boa. E ela estava fazendo um vestido de festa para cliente dela, né? E aí ela queimou um pedaço do tecido e ela entrou em desespero, coitada. E ela botou a culpa em mim e na minha irmã, na nossa farra, né? E na verdade, o que aconteceu ali, né? Se ela tivesse centrada no momento presente, ela teria... A gente nessa época vivia num apartamento que era bem grande, um apartamento de 3 quartos bem grande, bacana. E ela teria falado pra gente, vocês vão brincar no quarto de vocês. A mamãe tá costurando e ela precisa de atenção, precisa ter atenção, né? E não, a gente tava ali tocando zona, eu acho, tocando horror, eu acho que tocando rebu, né? Como a gente diz aqui no Rio. E ela meio que deixou a coisa correr solta, mas ela era o adulto ali, né? E eu me lembro, por que eu tô contando isso? Porque eu me lembro que eu me senti muito mal. Vocês não têm a noção da culpa que eu senti. Ela conseguiu botar um outro pedaço de tecido no vestido, ela salvou a costura. Mas eu fiquei muito mal. Eu me senti muito culpada, mas muito culpada mesmo, sabe? Muito mal. Foi uma coisa que eu nunca vou esquecer. Eu não sei qual foi o impacto disso pra minha irmã, talvez a minha irmã nem se lembre. Mas pra mim, nossa, eu senti muita culpa. E um outro episódio também, que a gente morava na casa que a gente morava antes desse apartamento, ela tinha uma mesa grande, ficava na copa,
uma mesa grande e tinha uma garrafa vermelha com uma bola na ponta, uma garrafa de vidro. E eu acho que eu já contei até isso pra vocês. E a gente começou a correr para um lado e para o outro. E uma hora a gente se desequilibrou e alguém se apoiou na mesa e a garrafa caiu e a tampa caiu no chão e quebrou. Né? E óbvio que ali a gente ouviu até dizer chega que a gente tinha quebrado a tampa da garrafa favorita dela, né? Eu me senti muito mal. Muito mal. Muito, mas muito mal. Muito mal. Me senti um lixo, né? Hoje, se alguém que trabalha pra mim vem na minha casa, uma visita, quebra alguma coisa, eu simplesmente olho pra pessoa e falo assim, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Acontece. Coisas caem e quebram. Até como uma resposta a isso, sabe? Porque, nossa, eu me senti um lixo. 4. Os pais precisam sempre ser protegidos. 5. Os sentimentos de defesa da vida da criança representam uma ameaça para o adulto autocrático. Perfeito, né? E aí os nossos pais começam a estabelecer uma relação com a gente de guerra, né? Estão muito desconectados de si mesmos, né? 6. A vontade da criança precisa ser dobrada o mais cedo possível, tá? Não estamos falando de educação, não estamos falando de limites. Estamos falando de você quebrar a criança, quebrar a espinha dorsal dela emocionalmente, tirar a voz dela, né? Muito comum também. 7. Tudo isso precisa acontecer numa tenra idade, para que a criança nada perceba e não se torne, portanto, capaz de expor o adulto. Do livro Para o Seu Próprio Bem, da Alice Miller. Né? A criança que vê, a criança que percebe, ela vai ser condenada por isso. Não é para ver, não é para perceber. Tá? Ela vai ser condenada mais cedo ou mais tarde. Lembra do que ele fala aqui, né? Não perceba, não pense, não interprete, não sinta, não queira, não escolha, não imagine. Essas crenças a respeito do poder absoluto dos pais são provenientes da época dos reis e monarcas. Isso aqui é interessantíssimo. Elas são pré-democráticas e pré-einsteinianas. Pressupõem um mundo de leis eternas, uma visão do mundo Deus ex machina. Este era o mundo de Newton, de Sir Isaac Newton, mecânica clássica, e Descartes. Penso, logo existo. Essa visão de mundo já foi refutada muitas vezes. A pedagogia venenosa justifica métodos altamente abusivos de supressão da espontaneidade vital das crianças, espancamentos físicos, mentiras, duplicidade, manipulação, táticas de amedrontamento, retraimento do amor, isolamento e uma coerção que chega às raias da tortura. Todos esses métodos são tóxicos e causadores de vergonha. Aí a gente cresce cheio de vergonha e passa a vergonha para as gerações posteriores, né? Isso é importante também. Então, só para vocês saberem o que é essa expressão que ele fala, Deus ex machina, o que é, tá? Então, Deus ex machina, eu peguei aqui da Wikipedia. É uma expressão em língua latina com origem no grego. Aí ele escreve tudo aqui no grego e eu não sei ler grego, infelizmente. Que significa Deus surgido da máquina e é utilizada para indicar uma solução inesperada, improvável e mirabolante para terminar uma obra ficcional. O termo Deus ex machina surgiu no teatro da Grécia Antiga, quando muitas peças terminavam com uma divindade surgindo metaforicamente no palco e resolvendo impasses da trama encenada. O método então adotado era fazer descer o ator, Deus, no meio da cena, utilizando um guindaste, a máquina, daí o Deus surgido da máquina. Com o tempo, o uso da expressão se tornou amplo e passou a se referir não apenas ao surgimento de divindades, mas também de personagens, artefatos ou eventos inesperados, artificiais ou improváveis introduzidos
repentinamente na trama com o mesmo objetivo: resolver uma situação intransponível ou simplificar o enredo. As tragédias de Eurípides notoriamente utilizavam-se deste recurso. Em Medeia, por exemplo, a personagem principal aparece acima do palco com os corpos de seus filhos na carruagem do deus Sol, Hélios. A expressão hoje é empregada para indicar o desenvolvimento em uma história que não leva em consideração a sua lógica interna. É aí que a gente entra. E é tão inverossímil que permite ao autor findá-lo com uma situação improvável, porém de fácil compreensão. Contemporaneamente, Deus ex machina também pode descrever uma pessoa ou objeto que inesperadamente surge ou resolve um problema aparentemente insolúvel. A noção de Deus ex machina também pode ser aplicada a uma revelação para uma personagem específica, cuja história particular envolva realizações pessoais complicadas, perigosas ou mundanas. Esta sequência de eventos aparentemente não relacionados conduz ao ponto da trama em que é revelada a conexão entre as memórias, mediante algum conceito profundo, uma intervenção inesperada que visa dar sentido à história, substituindo o uso de um evento mais consistente com a trama, tá? Então ele fala aqui desse Deus ex machina, né? Pressupondo aí esse Deus, né? Como vocês puderam entender. Newton e Descartes são talvez os maiores responsáveis dentro dos campos da filosofia e da física, né? Da física como a ciência que modela a realidade. Como defensores e responsáveis por um modelo mecanicista da vida, né? Um modelo no qual a emoção não tem lugar, né? Um modelo de preto e branco, né? Se eu engrenar a primeira marcha aqui, o carro vai andar, e se eu engrenar a segunda, ele vai aumentar de velocidade, enfim, né? Que é uma coisa que funciona muito bem para os sistemas inanimados, para as máquinas, mas não funciona bem para os sistemas familiares, tá? Então, o que ele está falando aqui é que a gente está tentando inserir leis mecanicistas num sistema familiar que nada tem de mecanicista, tá? É muito legal, na minha opinião, né? Muito legal a gente ver essas regras, né? E se vocês forem lembrar da infância de vocês, vocês vão ver que tudo isso fez parte. O controle, o perfeccionismo, a culpa, a negação das 5 liberdades, a regra de não falar, o não cometa erros e a falta de confiabilidade. Nós aprendemos tudo isso, fomos programados dessa forma e passamos isso adiante, tá? De uma forma inconsciente até que a gente pare para olhar, né? Então, basicamente, eu acho que era isso. Deixa eu ver, eu acho que tem um negócio aqui que eu quero comentar com vocês, de comentário que eu recebi aqui no YouTube. Pera aí. Tem um comentário aqui da lição de ontem que eu quero ler. A Nilza botou assim no vídeo de ontem: Jack, eu mencionei anteriormente que foi pesado, né? O vídeo de anteontem. É doloroso, com a visão egóica, acessar as feridas das nossas próprias famílias. Mas tenho certeza de que é necessário para a cura e a quebra destes padrões repetitivos. Sim, mas vamos acessar com a visão do Espírito Santo, com os olhos do amor, e não com os olhos do ego, tá? Em mim, isso está gerando lembranças difíceis, e muitas, e eu vou listar tudo para entregar ao Espírito Santo. Gratidão sempre, a sua contribuição é inestimável. Obrigada, Nilza, querida. Tá? A Suzana botou assim: muito obrigada, querida professora. Eu não comento muito, pois tenho um bebê pequeno para cuidar. Enquanto faço as tarefas do dia, vou assistindo às lições de agora e dos anos anteriores. Creio que serão de muito valor para mim e para os meus filhos, pois venho de uma família disfuncional e não quero passar essa dor do passado para eles.
Gratidão. A Margarete Pazeto, beijo, querida. Beijo pra você. Beijo pra todos, né? Ela botou assim: orai e vigiai. Muito obrigada por me lembrar. Muito importante esse lembrete para mim. Gente. É difícil. Tá? É difícil. É simples, mas não é fácil. Tá? E a gente vai lembrando, nós vamos entendendo, nós vamos montando as peças do quebra-cabeça das nossas infâncias. E vamos nos abrindo para a cura, vamos nos abrindo para a possibilidade de escolhermos novamente. Vamos nos abrindo para a possibilidade de vivermos as nossas vidas a partir de um nível mais elevado de consciência, né? E aí, antes de finalizar o vídeo, eu vou só lembrar vocês da lição do dia: não há paz, senão a paz de Deus. Onde encontramos a paz de Deus? Na meditação, na oração, na prática das lições. Lembrando que você não é um corpo, você é livre, porque você ainda é como Deus te criou. Tá bom, meus amores? Fico por aqui hoje. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.